Tudo bem? Eu sou o Caio, esse é uma dança para o Adilson. Hoje eu vou conversar com o Fabrício, foi um amigo em comum que a gente conviveu juntos com o Adilson, né? Esse projeto foi fomentado pela Lei Aldir Blanc, né? Pela Secretaria de Cultura de Santo André, e ele está sendo realizado agora, né? Tem uma série de entrevistas com pessoas que conheceram o Adilson, que foi um poeta, um cara, um anarquista de certa forma, né? E que trouxe transformações e Boêmio. conhecimento e para muita gente, assim, né? Então esse trabalho é um pouco pegar esses resquícios dessas conversas, da minha memória, de como eu sinto isso no corpo e conversando com esses amigos, eu estou desenvolvendo um videodança que vai ser lançado agora em outubro, né? Em parceria com o Rodrigo Munhoz, com outras pessoas para fazer essa parte do audiovisual. Eu queria que o Fabrício agora quisesse se apresentar um pouco, Fabrício falar um pouquinho e a gente começa essa conversa. Vamos lá. Meu nome é Fabrício Leonardi. Moro atualmente aqui na cidade de Santos, trabalho na Universidade Federal de São Paulo. E, e é isso. Pode começar a falar assim já direto? E aí É, você também vai me falando assim. Acho uma coisa interessante para começar é que quando você fez o convite e tal, né, no sábado passado, ou algum tempo atrás, né? Você já tinha falado um pouco. Mas é isso, assim, já me emocionei lá na hora, e aí foi um dia que eu chorei, ó, só de falar já emociona um pouco, né, que eu acho que esse é um aspecto do Adilson que ele, um dos principais, eu acho que ele foi muito marcante, né, na vida de muitas pessoas, né, as pessoas que conheceram ele, mesmo as que não conviveram muito, ou até que tinham reservas com ele, entendiam só de ver a figura, de trocar algumas palavras, que ele era uma pessoa muito ímpar, muito única, né? E muito marcante, né? Acho que esse já é um ponto para trazer, né? E acho que é por isso até que imagino que ele tenha te marcado a ponto de você trazer sua criatividade, né? Trazer sua pegada artística, o Adilson junto. Então isso para mim já é o fato de estar aqui conversando com você sobre ele já é um motivo de alegria, um ótimo encontro, né? Eu conheci o Adilson desde não tem uma data, né? Porque meu pai começou a dar aula de natação para ele e acho que para o Ricardo Galo. Não lembro exatamente se era o Ricardo, mas e aí foi lá que eles se conheceram e aí o Adilson convidou meu pai para ir algum dia no centro em que ele palestrava. E aí, né, dessa interação do meu pai, logo depois que ele foi, minha mãe foi me ter. Então, minha mãe também conhecia o Adilson, né, antes de eu nascer, teve uma certa relação com ele, ela também teria uma versão interessante da história para tratar, talvez seja até uma pessoa, se você quiser entrar em contato, ela deve ter uma visão muito particular, assim, né, também, diferente de todo mundo conviveu com ele mais proximamente, né. E eu lembro uma imagem muito marcante para mim da infância foi um jantar, um almoço, na verdade, no final de semana. Eu devia ser muito pequeno, que foi a primeira vez que eu comi kiwi. E eu nunca tinha comido, e eu gostei muito. E tinha uns três, quatro lá, e eu fiz ele descascar os três, quatro para mim, e ele ficou daquele jeitão dele de querer dar de mostrar, né, que ele estava ali, que estava junto e tal. Ele fez questão de pegar e descascar e falar que eu podia comer quantos eu quisesse. Aquilo também foi uma das lembranças mais antigas que eu tenho dele, né. Então, me parece até que nessa época, eu tenho a impressão, mas um olhar infantil, de que talvez fosse até uma época mais alegre, em que ele recebia as pessoas, não mais alegre, mas que tinha uma energia lá diferente do depois, né? Naquela casa, né? Que aquela casa é uma casa completamente fora do padrão para qualquer pessoa que pensa uma família, que pensa uma convivência, até quem pensa numa república estudantil
consegue ter uma noção do que é, né? Porque aí as pessoas, né? Mas aquela configuração que não era de uma república, mas de uma casa montada mesmo, era uma configuração bastante diferente, né? Então, não sei se o pessoal já comentou disso. Vale falar, Caio, esses Super, detalhes assim? porque super, super. A gente já Então, chegou a conversar, mas sempre por cima, assim, né? E né, que essa tinha coisa, só para assim, pode falar. essa coisa da casa, eu até comentei com alguém que o meu filho, o Pietro, que agora vai fazer 22 anos, eu vi ele conversando com uma menina na internet, assim, a menina entrevistou ele, que ele tá trabalhando ele tá fazendo escultura, né? Ele tá esculpindo, trabalhando com essa coisa de esculpir no mármore, de pesquisar essas coisas. E aí ela perguntou, mas qual foi o seu primeiro contato, né? Aí ele falou, quando eu era criança, meu pai me levou na casa de um cara que chamava Adilson. Aí ele conta que ele foi na casa do Adilson e na casa dele tinha estátuas espalhadas pela Sim. casa e quadros, né? Aí, então, aquilo foi para ele que marcou o primeiro contato dele com a arte, aquilo. Então, na memória dele como artista hoje, ele tem essa coisa da casa do Adilson, assim, né? Sim. Que era uma sobreloja, né? Que tinha uma escadaria, um interfone, e você tocava ali, né? Tinha duas garagens de carro, né? Uma loja que ficava aberta durante o horário comercial. Na época que ela ficou aberta, não lembro o que era direito, a gente nem reparava muito, né? Mas o chãozinho de caquinhos, aqueles caquinhos, né, que o cara compra, rejunta, a casa. E aí a sobreloja era a casa dele, né? Então era impressionante que quando você abria e você subia aquela escadaria, você parecia que estava meio que passando por um portal, assim, porque era uma energia, um clima, uma energia até a diferença estética, né, do que você está acostumado, já trazia um baque, assim. Acho que em todo mundo isso. Então era tudo acarpetado, uns carpete vermelho antigo, pisado, né? Todas as paredes não tinham vãos, né? Tudo cheio de quadro, tudo completamente tomadas de quadros, né? Muitos deles, a maior parte deles, psicografados. Então, para quem, né, enfim, não estava ligado à questão do espiritismo, devia entrar e ver uns de Cavalcante, né? Né? Você olhava aquelas assinaturas, já causavam um choque, assim, né? Então, aquele ambiente era um ambiente muito especial. Então, eu, particularmente, me beneficiei muito, muito, muito daquele ambiente, né? O que aconteceu, que minha vida se aproximou de vez do Adilson aqui, todo mundo sabia que depois que rolava a coisa do centro, quem eram os amigos que gostava de sair para a noite, de tomar uma, ficava torcendo para o Adilson querer animar. Então, toda quinta-feira à noite, que era dia de centro, o pessoal ia e já ficava assim lá na sequência, assim, puta, será que vai rolar uma breja hoje? Tomara que vai disso anime. Porque se ele não fosse, ninguém ia querer ir. A verdade era essa. Mas aí quando ele animava, ele levava uns 2, 3, e era frequente, relativamente frequente. Uma vez por mês, pelo menos, ele dava um jeito de sair para tomar uma na quinta-feira à noite. Né? E aí eu era moleque, 14, 15 anos, e algumas vezes eu já frequentava, ia para com eles para madrugada, novinho, né? E foi meu batismo, vamos dizer assim. Batismo não, porque não foi ali que eu passei a tomar uma cervejinha, mas não tomava, era, né? Muito, muito na transição de adolescência, né? Então me marcou muito, porque a vida da minha família na época, a relação que era muito conflituosa em casa, né? Meu pai e minha mãe tinham muitos problemas ali. E eu lembro que a gente começava a tomar uma e óbvio, né? Eu ficava super rápido, tonto, né? E aí começava a bater umas culpas, uns cansaços, e ele ficava cutucando, né? Ficava me cutucando, né? Por que você está com essa culpa? Por que você não sei o quê? Né? Ele tinha um movimento muito interessante de me provocar, assim que ele sempre fazia com algumas pessoas, ia provocando as pessoas e tal. Né? E aí essa provocação dele também te fazia entender coisas, te fazia olhar para os seus comportamentos, para as suas coisas, né? Para as coisas que você fazia, para como você estava levando a sua vida, né? Então, né? E aí, né? Que culminou com
uma separação mesmo do meu pai e da minha mãe, um momento muito, muito complicado, assim. E aí eu falei para ele, pô, pai, conversa com a Dilson lá, para você passar uns 2 meses lá, até você conseguir se organizar, né? O Adilson está sozinho. Naquela época ninguém morava com ele, estava sozinho mesmo. E aí meio que deu certo, assim. Ele foi lá conversar com a Dilson e o Adilson falou para ele ir para lá. E aí esses 2 meses viraram aí, sei lá, 4, 5, 6 anos, né? Que meu pai morou lá, né? Nessa sobreloja do Adilson, né? E por conta disso, a minha relação estreitou demais, né? Porque, teoricamente, eu ia visitar meu pai, mas só o fato de visitar meu pai, eu já dentro visitar o Adilson. Então, para mim, foi uma coisa muito espetacular isso que aconteceu, né? Então, a gente tinha nas férias, foi um período depois eu fui para a faculdade, fui estudar em Franca, voltava, passava as férias lá, passava muitos dias, ficava de manhã e ficava a semana inteira. Então, dormia, acordava, ficava lá à tarde. Então, isso aconteceu durante muito tempo, assim, recebia as pessoas, tinha um horário de 5 da tarde, começava a chegar gente. Sempre chegava gente na casa do Adilson, né? De repente está lá, começa a tocar. Gente o dia inteiro. Então, outra coisa impressionante é o fato dele conseguir lidar com o fato de ser dentista. Falei, mano, ele nunca fez uma propaganda de si mesmo. O Adilson nunca olhou minha boca, nunca olhou a boca do meu pai, nunca olhou a boca de ninguém. Assim, ele olhava de alguns amigos que pediam e tal, mas ele não fazia uma propaganda de nada. O poste com a propaganda dele, né, na rua era um negócio meio apagado, velho, sujo, dava uma má impressão ferrada, né? Mas ele tinha uns clientes, assim, era uma coisa que não entendia muito bem, nunca entendi. E eram clientes que, em geral, não eram amigos dele. Eles tinham uma relação de clientela mesmo. Iam para o dentista, sentavam lá no sofazinho, eram Eu lembro. atendidos e iam embora, É. né? Então, Tem uma coisa eu sempre só achava assim, aquilo uma coisa impressionante. ele me Pode falar. atendeu, tive questões na época, ele me atendeu, na época eu não tinha dinheiro, e ele me atendeu, cobrou super preço de custo, assim, cara, foi o melhor dentista que eu, assim, não, assim, ele fez as coisas que até hoje deve estar aqui na minha boca, entendeu? Assim, mexeu nos meus dentes, assim, eu fiquei, e o irmão do Sandro, que morou comigo, né, o irmão do Sandro, ele é autista, né? E ele tinha que receber, não sei se você sabe dessa história, ele tinha que receber anestesia geral para poder passar no dentista. Ele ia em outro dentista. Aí o Sandro começou a morar comigo, o Adilson falou, traz seu irmão aqui, assim, porque ficava essa coisa, imagina, o moleque, ele tinha, sei lá, 14, 15 anos, ele tem, né, ele tinha ele era bem fechado mesmo de não se comunicar tal, então ele tinha que anestesiar o cara, tipo, morrer para alguém mexer na boca do cara. E o Adilson mexia na boca dele, sem anestesia, né, geral, né? Assim, fazia todo o trabalho sem o cara ter nenhum tipo de reação, tirar, né? Era incrível, assim. Uhum. Sim, e como essa sobreloja, você subia as escadas, se deparava com uma antessala, né? E aí você andava, tinha um banheiro, uma mini cozinha do lado à direita e o consultório à esquerda. O consultório era a única área que tinha um certo respeito às pessoas, né? E conseguiu imprimir isso. Mesmo a gente muito doido às vezes, né? Tomando no meio, chegando de madrugada, ninguém nunca foi para aquele espaço do consultório, era um espaço bem reservado mesmo, né? Eventualmente ele servia também de dormitório, tinha muita gente dormindo, às vezes precisava. Teve uma época que meu pai e a Sônia montavam um colchãozinho ali dependendo do dia que dormia muita gente, eles montavam ali no consultório, né? Mas essa dinâmica aí, quando você entrava nessa antessala, você tinha pro outro lado, você tinha ligação com uma sala e com a biblioteca, que nada mais era do que a sacada, né? Na sala, o que era muito interessante é que a casa ela se transformava de noite e se transformava na manhã, porque ficavam os colchonetes atrás do sofá, colchonetes finos, não são colchonetes que nem sei onde vende, assim. Eles conseguiram. Eles tinham aqueles colchonetes lá, né, que, gente, você pensa hoje, né, não tomava um sol, não tomava, né, não tinha né, e aí
de noite, todo mundo punha os colchonetezinhos, punha os lençóis, os travesseiros, e dormia todo mundo junto mesmo, no chão, nos colchonetes. Acordava de manhã, a Uma primeira coisa. coisa que tinha que fazer era acordar e recolher tudo e guardar. E a casa ficava funcional de novo. Porque senão as É, pessoas dormindo ali, era pequeno o espaço, né? Se ficasse alguém dormindo até muito mais tarde, às vezes começava a chegar gente e começava a ficar a casa ficar sem espaço, né? Porque tiveram alguns momentos em que a casa tinha bastante circulação, em outros menos, a casa circulava menos. Hoje, assim, com os trabalhos que eu tenho relacionados à saúde mental, né, e a gente fica vendo as pessoas, os casos e tal, né, eu fico pensando que o Adilson ele tinha um certo quadro depressivo, assim, ele tinha na minha opinião, um quadro depressivo permanente, que é óbvio que é isso, né, o que é um quadro depressivo na linguagem do Adilson? É outra coisa, né, então ele tinha momentos em que ele conseguia se sociabilizar mais, e as pessoas circulavam lá, ele nunca expulsava ninguém, né, da casa dele, nunca não recebia ninguém. Isso era incrível. Por mais que ele tivesse mal, que ele tivesse, né, ele não, mas aí ele também passava a interagir muito menos. Ele ficava escapando das pessoas. Então que as pessoas, essa é uma questão. Todo mundo que ia lá procurar o Adilson de uma certa forma, inclusive eu, nós, todo mundo, né, os amigos também. Aquela energia que eu brinco que é o Adilson era um romântico, um romântico, assim, né? No sentido do romantismo, como a gente estuda, né? É, era tudo confessional. Toda conversa com ele era uma conversa que aprofundava. Dificilmente você conseguia ficar batendo papo sobre coisas fúteis, banais, sobre o clima, o tempo. Qualquer conversa que você batia com o Adilson, se ele resolvesse te responder, porque tinha isso, às vezes ele falava qualquer coisa e saía andando, e quando ele estava, né, às vezes ele não queria responder às pessoas, então ele ouvia um pouco e saía andando. Então, às vezes, a sensação, muitas vezes, era que ele ficava, em alguns contextos, que ele ficava escapando das pessoas, e meio sem lugar dentro da própria casa, né? Só que, ao mesmo tempo, para ele estar completamente sozinho ali, depois entendendo um pouco o contexto, também era ruim. Então, eu acho que o Adilson lidou com uma cilada muito difícil, assim. Em alguma medida, ele ele não aguentava muito as pessoas, né? E ele tinha essa coisa da obrigação de recebê-las, assim. Ele não tinha pessoas para conversar de igual para igual, assim. Ele não tinha ele tinha os amigos próximos, né? Que eram mais próximos, que estavam ali, né? Mas mesmo esses mais próximos, sei lá, pegar um Adriano, que também conviveu nesse nível, né? Que ia lá todo dia de noite, que era uma pessoa inteligente e tal. Mesmo que é uma pessoa super inteligente, profunda, né? Mesmo com o Adriano, acho que o Adilson não conseguia, não tinha esse lugar de um conforto de falar, eu não sei nem se falar, mas era como se fosse um certo vazio que habitava a existência dele o tempo todo, né? Por isso que quando eu falo do quadro depressivo, eu sinto muito esse lugar de uma tristeza profunda, constante, né? E acho que esse sentimento era muito presente para mim, assim, eu percebia ele muito. E a gente ficava torcendo para que, em alguns, né? Porque aí tinha outros momentos em que era muita alegria, né? Também tinha momentos de muita alegria, de uma profunda curtição das pessoas, assim, né? Então, um lugar para mim de um profundo amor às pessoas, né? E ao mesmo tempo um não aguentar as pessoas. Eu sentia isso muito nele, assim. E aí, o que eu acho que é legal, que eu fiquei pensando ao longo da semana, porque ele não tinha uma linguagem marcada por nenhum segmento teórico. Ele não se dizia, né, ele não se classificava muito. A única vez que eu vi o Adilson se classificando foi uma vez que a gente estava entrando numa padaria, numa pizzaria um dia, e aí uma conversa com alguém, ele estava contente, e a gente pergunta, mas e você? O que vocês são? Né? Perguntando, talvez tivesse tido uma pequena conversa, né, que falou algumas coisas, mas o que vocês são? Aí foi a primeira vez que eu vi ele se falar, ele falou assim, nós somos espiritualistas, né? Mas ao mesmo tempo que ele falava isso, quando saía, era difícil, assim, mas Jesus não ficava falando embora muitos temas sobre a questão religiosa surgissem, etc., ele não era um cara que ficava
falando de religião, e nem tinha uma matriz teórica também. Mas era interessante porque eu acho que algumas coisas que ele conversava com as pessoas aproximavam de algumas, por exemplo, categorias psicanalíticas, né? Mas ele nunca nomeava Freud, ele nunca nomeava quem, mas você via ele operando, conversando com as pessoas, e tinha um sentido profundo de um certo trato emocional, né, com essa questão da psique, que era muito marcado, né? E ele tinha, às vezes, uma coisa meio profética também. Isso também era ele falava determinadas coisas, ele conseguia ele afirmava algumas coisas sem julgar, mas ele afirmava algumas coisas. Caio, você isso e aquilo. Fabrício, você isso e aquilo. E sempre eram coisas assim que pegava, parece que no ponto certo do âmago da coisa mais, assim, como é que ele arranjou esse lugar para falar disso, assim, isso é importante, né? Então ele tinha o que eu chamaria de uma precisão, uma coisa cirúrgica no trato com o que seria uma terapêutica própria, né? Um lugar de uma terapêutica própria. Isso era uma coisa sensacional, né? E aí juntava, como é que você fala assim, um cara que trabalha, né, que é extremamente ligado, pelo menos aí, essa é a minha visão, ele era ligado, para ele era um fardo também o trabalho do centro, de algum lugar, né? Ele por mais que o centro o segurasse de alguma forma, eu acredito que segurava ele também muito tempo ficava de saco cheio do centro. Sim. E o que liga com outro lugar, que é isso, o lugar da boemia, da noite e da delícia. Assim, esse lugar, para mim, é extremamente marcante no Adilson, extremamente marcante. O que ele fazia, quando ele estava aquecido, no meio da madrugada, todo mundo bêbado, né, eram as coisas a coisa mais gostosa do mundo, assim, né? Você se sentir encaixado no mundo, se sentir pertencente a um mundo que, pelo menos para mim, até, né, era muito árido, muito seco. O contexto de Santo André, morar no ABC, é algo que eu me ressinto até hoje. Um jovem em Santo André não tem o que fazer, Caio. Você, assim, até a molecadinha que vai conhecer a escola livre de teatro, até a molecadinha que vai pro hip hop e tal, mas é muito árido. O que um jovem tem para fazer em Santo André, São Bernardo? Assim, é ir pro shopping, entendeu? É ir lavar o carro, é ir ficar. É muito árido, é muito árido. E aí, dentro da. Para mim ficou evidente essa coisa dessa aridez no ABC quando eu fui morar em São Paulo. Eu morei, agora estou morando, né, mudei de São Paulo, mas eu morei lá um tempo. Cara, realmente, assim, as pessoas têm outra relação com a cidade, com, assim, uma outra relação com o estudo, com várias coisas mesmo, com oportunidade, com... Não, você falou isso, realmente tem essa aridez. É que eu, assim, várias pessoas que eu conheci, a gente foi cavando lugares no ABC, também tem esses lugares de vida, né? Exato. Nada, eu nunca vi nada que se compare a essas vivências que eu tive com a Dilson. Exato. Nem a escola livre. Exato. Entendeu? Então, é de um lugar, de uma intensidade, né? Né? E assim, os amigos, não é ninguém, assim, ele não gostava de gente letrada em geral, né? Embora ele fosse insuportável para ele ser humano em geral, mas as pessoas extremamente simples, né? Não tinha né? Acho que quem vinha muito cagando regra ou falando, se crescendo muito teoricamente, ele já tomava uns sopapos e já nem queria ficar muito perto, assim. Né? Então também tinha esse filtro, ele também ia filtrando assim, ia dando, a pessoa começava a crescer, todo mundo já ficava meio assim, ó. Esse aí vai tomar daqui a pouco. Quando entrava alguém diferente na turma e que vinha começar a se crescer, tal, você só, cadê o Adilson? Vamos esperar o que ele vai fazer. E aí ele dava uns fatality, uns ipons na galera, porque ele era imbatível numa discussão, né? Assim. Uma vez eu tava a gente estava num bar ali no Jardim e apareceu meu professor de filosofia da faculdade. Então, imagina, o cara dava aula na universidade de filosofia. Aí ele colocou a gente assim, veio, esse aqui é um professor, tal. Eu lembro que o Adilson comeu, cara, eu não fiquei muito na conversa, mas assim, eu lembro que eles começaram a conversar e o cara logo foi embora, assim, porque o Adilson foi dando um nó no cara, assim, e não era uma questão teórica, assim, ele teoricamente ele foi combatendo o cara, não foi isso.
não. É no sentido, assim, de mesmo de ligar como tudo, como a sua existência tá ligada com a sua existência mesmo, né, assim. E aí eles entraram num papo, assim, que o cara, daqui a pouco o cara foi embora, assim, meio com uma cara feia. E toda vez que a gente encontrava o cara não chegava mais perto, tá ligado? Tipo, o cara ficava meio É, longe, assim, nos bares. ele tinha uma habilidade de desmontar as falas muito prontas, que era muito impressionante. E tanto que, assim, uma das coisas que eu... toda a convivência que eu tive com a Dilson, uma coisa que chama atenção é que eu lembro muito pouco das coisas que ele falava, assim, porque era uma coisa que você não captava por um sentido cognitivo só. Eram relações que te faziam pensar, né, assim, aquela verbalização se esvaía no ar, porque era tudo muito sentido. Eram conversas muito sentidas, né, muito existenciais, assim, não só existenciais, porque se falava do mundo, né, mas era isso, as pessoas no mundo. Acho que ele tinha uma capacidade, né, argumentativa que era impressionante. Só que era isso. Na noite, tinha vezes, por exemplo, que o Adilson não gostava de terminar a noite. Não gostava de falar assim, bom, gente, vamos embora. Não nas quintas-feiras. Quintas-feiras, também nas quintas, mas quando era fim de semana, assim, principalmente não tinha compromisso, era difícil de... Então, o pessoal que ficava com ele no final da madrugada ficava preocupado, porque às vezes o nego não aguentava mais e o Adilson queria continuar. Então, várias vezes ele foi sozinho, várias, e continuou a noite sozinho. O pessoal largou ele, sei lá, 6, 7 da manhã, 7h30, ele não quis voltar, o pessoal foi embora e deixou ele. E ele ficava nos lugares mais inusitados, né, em contextos, né, e conversando com as pessoas, e ele fazia umas amizades na noite sozinho, então ele gostava também de às vezes dar essa escapada, sabe? Né? E a gente morava, né, Rua Marina ali, a falar gente, porque eu me senti morando ali, né, mesmo. Que é entre a Dom Pedro II e a Industrial, região da prostituição, né, de meninas e a prostituição trans. Então, uma coisa muito marcante mesmo, que o lugar mais próximo, mais prático também para tomar, e também era ali na esquina da Dom Pedro, que era um ponto de prostituição, né? Então, a gente foi muitas vezes lá, né, Caio? Muitas, incontáveis vezes. Muitas. Então, esse contato com o que seria um submundo, porque a gente não é um submundo, são as pessoas no mundo, né? Eram espaços privilegiados para ele. Ele não gostava mesmo por mais que ele tivesse um refinamento cultural muito foda, assim, né? E aí fazia sentido algumas vezes ele ter ido para a Europa. Ele queria conhecer, né, as cidades, as capitais europeias. Ele tinha uma circulação também. Mas para ele, a vida dele era habitar esse submundo. Né? Ele tinha uma conexão profunda com isso, e não da maneira sacra. Né? Era um sacro, mas ao mesmo tempo... que a palavra boemia remete a uma coisa muito curtição, mas não é isso. Sei lá, se jogar no meio, né? Ser coerente com tudo isso. Então, eu acho que ele tinha uma coerência. Talvez a palavra que seja Eu coerência, nunca, e eu não era nunca uma senti. coerência boba, não era uma coerência hipócrita. Acho que é essa a palavra, não era uma coerência hipócrita. Ele, de fato, Nunca vivenciava o senti submundo. dele. Porque como eu fiz ciências sociais, eu tinha uma convivência com um pessoal que até hoje está aí e tal, que tem essa coisa de se aproximar do submundo, sei lá, das meninas que trabalham com a prostituição, num lugar tipo de levar uma verdade, sabe, de cooptar de alguma forma para um movimento X ou Y. E ele ia completamente, assim, eu lembro que isso para mim foi assim, cara, que incrível, assim, eu lembro que a primeira vez que eu fui lá com ele, assim, a gente mora no bairro, a gente tá aqui, não é assim, né, vamos lá, né, era uma coisa, assim, completamente natural, assim, não sei se é a palavra, mas completamente, assim, sem nenhum tipo de intenção, de julgamento, de o que fosse, assim, né? Era realmente... E elas eram amigas, inclusive, depois que ele morreu, por muitos anos eu fiquei passando ali, porque continuei morando lá, e eu estava na escola livre. Então, todo dia eu passava
tipo 5h30 da tarde, 11h30 da noite. E muitas vezes eu parava para tomar cerveja com a Kelly, com a Cacau, com a Val. Assim, muitas vezes eu parei lá depois e a gente sempre conversava sobre o Adilson, assim, é sempre uma coisa assim, de uma Sim. alegria, de uma amizade Porque, mesmo, da saudade, porque de como ele, todo mundo. ele fez uma convivência ali que era exato, assim, ele não atrapalhava as meninas, não era aquele cara que chamava para mesa, mas elas iam lá de vez em quando bater papo, porque elas estavam trabalhando também, então a maior parte das vezes ela dava um oi, aí às vezes algumas vinham davam um beijinho nele, né, assim, gostava de fazer um carinho e trabalhava, e às vezes quando estava muito tarde, as meninas às vezes sentavam também, né, e é isso, elas vivenciavam um contexto de conversa que eu imagino que era completamente diferente dos outros de qualquer outra mesa, porque ali não tinha nenhuma sexualização daquele corpo que sentava ali. Às vezes, não sei, um outro amigo até olha, né? Mas era inadmissível. Ninguém nunca teve nunca teve uma situação sexualizada, né, ou que a questão sexual viesse como um ponto, né? Continuava naquele mesmo canal, né, naquele mesmo movimento de discutir a vida, o mundo, a dor, né, as coisas, né, e era muito louco, né? O que eu acho que é legal também contar, assim, o Adilson, por exemplo, ele foi me visitar na faculdade, então ele foi na minha república. Eu lembro, marcou Eu muito fui, que ele me deu. Você foi também, o Caio foi, estava junto, né? Você fui, lembra? É verdade. foi muito E legal. então, assim, quando eu fui para a faculdade, ele me deu um presente que foi super útil, assim. Ele me deu uma frigideira de Teflon, que hoje parece ser uma coisa, mas para quem tem 17 anos não sabe nem onde amarrar os cadarços direito, cara, aquela frigideira foi muito usada. Então ele foi muito sagaz no presente que ele deu. E depois ele foi, né, foi visitar a gente lá. E foi interessante porque ele fez uma oração lá com o pessoal da República. Eu não lembro se você estava, né? Você estava, Caio, nessa situação? Acho que Essa da não. oração, Foram acho que eu duas não tava. vezes. Acho que eu É. fui uma outra Ele vez fez, que ele juntou uma mulher. Eu convidei uns amigos e ele fez lá, a irmã incorporou e fez aquela sessão de perguntas, uma conversa filosófica sobre a vida com a molecadinha. E ainda fez uma psicografia lá e deu de presente uns retratos para o pessoal, assim, né? Mas teve essa situação, mas o resto foi tudo noite, bebedeira e curtição, sentar para tomar cerveja e bater papo. E ficar solto, ele tinha aquela coisa de ficar solto, quando ficava soltinho, qualquer pessoa, ele fazia amizade, qualquer pessoa que vem, né? Então, a gente, por muito tempo, todo mundo que eu conhecia, que eu passava a gostar, na minha cabeça vinha, eu tenho que te levar para conhecer o Adilson, né? Sim, era uma coisa, uma constante, assim. Eu falava, pô, mas é lógico, né, Fabrício, né? Você é uma pessoa que é tão especial, assim, e que quando a outra pessoa entrava em contato, ficava maravilhada também. Não tinha uma coisa de maravilhar as pessoas, né? Todo mundo ficava meio assim, quem é esse cara, né? E aqui em casa também, por exemplo, minha relação com a Lilian, minha esposa, quantas vezes que eu falava, o Adilson, não sei o que, não sei o que lá. Em algum momento, ela que não conheceu, fica até chato, né? Só que assim, é isso. Essas vivências, eu tenho 1 bilhão de vivências com a Adilson na noite. Só que, meu, você esquece tudo, né? Assim, porque você tá, no dia seguinte, tem as bebedeiras não eram fracas, né? A gente tinha amnésias no dia seguinte do que tinha acontecido. Não lembrava como tinha chego em casa, né? Chegava aquelas ressacas absurdas. E ele tinha uma coisa também que, assim, ele não conseguia acordar tarde. Então, mesmo quando ficava até muito, muito tarde, ele dormia pouco. Então, uma das minhas hipóteses também, assim, é que às vezes aquilo irradiava também. Ele já tinha essa coisa de ser uma pessoa que tinha uma angústia, uma tristeza passando o tempo todo, e às vezes ele também não descansava. Isso é uma hipótese toda minha, assim, também.
Faz sentido total. Né? E aí o dia acontecia, às vezes engatava alguma coisa à noite de novo, ou não conseguia dormir cedo, acordava. Acho que também tinha um encadeamento ali de um esgotamento muitas vezes também físico, mas que nunca se notava e que nunca se falaria com ele nesses termos, né? Que não existia um esgotamento físico para ele, não. Isso aqui é a nossa cabeça, é o nosso ser que está vivendo, né? O corpo, ele aguenta, né? Tinha uma coisa assim, o corpo aguenta as coisas, porque a gente não é o corpo que está em jogo, né? Então, essa coisa do corpo como um veículo mesmo, né? Então, eu era moleque, ficava com umas ressacas fodidas, mas pensando hoje, né? Que a ressaca é um pouco maior, a gente toma umas e fica mais tempo e tal. Naquela época, 16, 15, 17 anos, meio-dia, tomou 2 litros de água, tá recuperado, né? Então, e o Adilson lá, com aquela mãozinha na bunda, que ele ficava com a mãozinha assim, paradinha, né, uma bermudinha sempre meio aparecendo o cofrinho, e aí ele parava com o cigarrinho dele ali, punha a mãozinha dele na bunda e ficava fumando de Marlboro Light, dois, três maços por dia, né, o Marlborozinho Light dele na janela, assim, né, que era uma cena, essa cena, né, enfim, clássica, né. E aí, como eu disse, assim, eu acho que a biblioteca dele era algo muito interessante, porque por mais que tivessem títulos espíritas, a maior parte dos títulos dele eram poesia e ficção, livros de história, de filosofia, né? E acho que ele tinha uma conexão muito forte mesmo com essa coisa aquele movimento modernista francês, assim, era muito saliente perto dos outros. Então, os poetas eram os poetas românticos, né? Até quem mais manifestava na psicografia eram alguns franceses, né? Manet, Monet, né? Tinha uma carga ética, estética, até política, muito, para mim, influenciada por esse lugar do romantismo mesmo. Tá? Né? Então você tinha lá os Mallarmé da vida para ler, estava em evidência, você tinha, entendeu? Estava tudo ali, os Baudelaire sempre dava para ver, né? Então aquela biblioteca ela me fez um bem enorme, assim, enorme, porque era um oásis, né? Eu consegui estar ali no espaço com tantos livros. Uma coisa que era estranha é porque a gente, em geral, naquela época, eu não conseguia ter uma disciplina para parar e ler os livros inteiros. Então, vivia muito de pedaços, né? E às vezes estava lá e queria curtir mais o Adilson que a leitura, ou cansava demais, assim, né? Hoje, se eu tivesse hoje naquela biblioteca, eu ia ter curtido muito mais. E aí a gente tinha um armário de CDs lá atrás e um na sala. Então era muito CD, a maior parte de música clássica. Então eu ouvi muita música clássica também, pouco preocupado em conhecer os títulos, os autores, né? E era uma coisa de ouvir mesmo qualquer música clássica, né? Mas tinha uma coisa tipo um Chopin que vinha mais, né? Mas ele gostava muito de tudo. Uma coisa que, né? E alguns poucos discos de MPB que ficavam meio que ali para às vezes algum contexto mais coletivo, né? Uma musiquinha um pouquinho mais contemporânea para pôr às vezes para não tivesse um pessoalzinho lá. Mas me chama a atenção que a maior parte das pessoas, de fato, não curtiam os discos, em geral, né? Sempre tinha música rolando, mas eu ficava bem impressionado. Como é que pode ter tanto disco, tanta coisa, e as pessoas não se atentam tanto a isso? Mesmo a biblioteca, eu acho que era muito pouco utilizada, em geral. As pessoas não tinham esse amor, essa paixão, assim, né? E aí, eu acho que eu também peguei uma fase do Adilson. Eu lembro que a gente fez uma viagem, foi eu e ele só. A gente foi lendo, mas era raro ver o Adilson lendo também. Acho que eu peguei uma época em que ele já estava até certamente eu não sei, eu fico imaginando que a questão da doença dele, ele já sabia dessa doença desde a da década de 90, né? E conviveu com ela sem contar para ninguém, né? Ou, talvez uma ou outra pessoa devia saber, e ele de fato não se protegeu, não foi atrás de tratar. Acho que tinha uma questão aí, né?
E acho que também que deviam ter consequências físicas que a gente não deveria ver. Não sei se não posso estar fazendo uma conexão completamente errônea, mas no período que eu estava lá, ele lia muito pouco. E o Adilson sempre foi uma pessoa muito letrada, no sentido de ler, né? Ele conhecia os clássicos, tinha lido muita coisa. Então eu consegui curtir ele pouco nesse aspecto. E eu acho que também que alguns amores da vida dele faleceram nessa época, né? Acho que são amores que eram pessoas muito importantes para ele, né? E que se foram, né? E acho que isso deixa também uma marca profunda nele, né? Quando eu disse que eu achava que o Adilson às vezes não tinha com quem conversar, eu fico com alguma ideia de que talvez algumas pessoas lá atrás como se tivessem uma relação que ele se sentisse, assim, enfim, mais de igual para igual, porque a gente sabia que o Adilson não era uma pessoa comum, né? Então, essas questões, né, quando eu era jovenzinho lá, eu acho que tinha muito disso rolando. Ele era uma pessoa aí que odiava tratar pelo telefone, ele odiava, não gostava mesmo de falar, de responder, e as pessoas ligavam, então tinha uma relação muito estranha com o telefone naquela casa, porque ninguém queria que o telefone tocasse, mas ele tocava o tempo todo, e aí as pessoas procuram, que aí, o que está acontecendo hoje com o Zoom, com o Meet, as pessoas estavam tentando naquela época com o telefone, né? A pessoa ficava um pouco desequilibrada, vou dar uma ligada para o Adilson, né? Aí queria conversar, e o Adilson não tinha muito saco pro telefone, então era uma coisa engraçada, assim, né? Esse manejo dele, ele era muito desorganizado nas contas, nas coisas, precisava que as pessoas ajudassem ele, né? Até uma época que a própria Lourdes, né, ajudava ele nas questões mais burocráticas da vida, né? Ia para o banco, era tudo um saco, assim, lidar com a burocracia do mundo era uma coisa muito pesada para ele, que ele não gostava, fazia mal, se perdia, não sabia onde estava, se tinha pago, não sabia onde estava a comprovante, ele se atrapalhava inteiro com essas coisas. Então ele, ao mesmo tempo que se virava sozinho, ele precisava de algumas pessoas que o ajudassem ali no dia a dia, né? Então acho que nesse ponto a ida do meu pai, depois do João Bosco para morar com ele, ajudaram ele um pouco nesse aspecto mais da rotina, sabe? De ter ali almoço, ou pelo menos comida feita na geladeira para esquentar, de ter uma faxina que todo mundo fosse lá fazer, lavava as roupas, né, secava. Que hoje eu penso em 4, 5 pessoas vivendo naquela casa, na época que eu ficava lá. Estava eu, João Bosco, meu pai, sempre dormia um ou outro, né? Como é que fazia com roupa, com essas coisas super pequenas, não tinha os varalzinhos, né? Estou pensando quase uma coisa meio impensável, como é que aquela casa Não, acontecia, tem e ela uma coisa da acontecia. casa. Eu lembro que eu ficava também, passava, às vezes passava dias lá, né? Eu ia dormir em casa, morava perto, voltava, ficava lá o dia inteiro. Eu lembro assim que era difícil ver alguém limpar a casa. E a casa sempre estava limpa, cara. Assim, não estava nunca empoeirada. Você percebia isso? Eu ficava meio impressionado. Você chegava nos lugares que, ninguém mexe aqui, né? Você ia lá, não tinha um pingo de poeira, cara. E eu ficava sempre assim, meu. E eu via as pessoas limpando, limpavam, não sei o que, tal, lavava a louça, não sei o que, mas assim, parecia que tinha feito faxina. Não, você não via alguém fazendo faxina lá, né? Tinha alguns momentos de uma faxina coletiva, né, que era geralmente meio períodozinho, todo mundo se mobilizava ali, a casa ficava, eles chegavam a levantar os tapetes, era um pó Sim. para tudo quanto é lado, né, porque era tudo cortina, né, lá na sala era cheio de cortina, cheio de Ah, escultura, é? então até para você limpar ali era difícil, porque você tinha que tomar cuidado com as esculturas, né, tinha que ter né, um manejo e tal. Os mesmos os sofás duraram muitos anos ali. Imagina, imagina eu não lembro dele ter trocado sofás nesses anos todos. Então é os mesmos sofazinhos ali que todo mundo sentava, os bichinhos resistentes, assim, porque era de fato uma circulação importante de pessoas, né? As pessoas que vinham para cuidar do dente, os amigos estavam circulando lá o tempo todo, né? As bagunças que eram feitas, né? Eu tenho uma passagem que uma imagem muito bonita, que era essa festa você estava também, você curtiu menos do que a gente, mas que no dia seguinte a gente falou que era
a imagem eram crianças brincando na beira da piscina, né? E que todo mundo ficou pelado, tinha um absinto que alguém deu lá, tomamos absinto, as dosezinhas de absinto, e aí todo mundo tomando, Ricardo fazendo DJ lá no quartinho do fundo, que abria as janelas, dava de frente para a antessala. As pessoas foram tirando a roupa, ficou todo mundo pelado dançando na casa, assim, né? E sem problema, assim, era uma coisa muito, muito surreal, né? E com uma amorosidade pairando, assim, uma leveza, sabe quando todo mundo peladão, dançando, feliz da vida, com as pessoas queridas ao redor, sem medo do mundo, sem medo da violência, sem medo, tudo despressurizado, e você só se balançando e curtindo, assim. Então, essa coisa foi uma imagem muito, muito foda, assim, né? Então, a gente vivia coisas que eram, né, eram diferentes de uma rotina do que é ser alguém classe média, né, tá né, nosso caso, professores, meus pais eram professores de educação física do Estado, né? Então, era a gente... Não, sem problemas. E tinha Pode ir lá. Que acho que... Não, sem problema. Tinha uma questão, assim, que para nós, em geral, ali que estávamos ali, o Adilson era o cara com mais grana, vamos dizer assim. Porque ele era aposentado, a aposentadoria dele era boa, e ele fazia a coisa do dentista, né, ainda. Então, de fato, ele tinha uma grana que a gente não tinha. E às vezes, isso é uma coisa que pegava, às vezes, para mim, porque a gente ia tomar, né, mas é todo mundo sem grana, né? E também tinha, essa era uma questão ali da turma. Então, vamos tomar até o final da madrugada, vai dar conta, vai dar X, né? Vai ficar tudo para Dilson, né? Aí algumas pessoas tinham essa coisa que era muito interessante, porque tinha uma equidade não conversada, porque nunca se conversava muito sobre isso. Não era para não ser um problema. Para Dilson isso não podia ser um problema. A pessoa não ir porque ela não tem grana. Mas é óbvio que isso, objetivamente, no dia a dia, tem uma questão que... Então, tinha uma equidade. Então, às vezes, a gente uns seguravam as dos outros. Quem tinha um pouquinho mais de grana segurava um pouquinho quem não tinha. E era tudo isso dado de forma natural, né? Isso era uma coisa muito, muito interessante, assim, que rolava. Porque a questão financeira é uma questão, né? E aí você quer conviver com pessoa que, né? Enfim, com as pessoas... Né? E acho que ele tinha isso, ele era muito, muito generoso, para ele nada tinha problema. Algumas coisas que para as pessoas eram muito problemáticas, difíceis, para ele estava lá longe, ele estava tipo quilômetros na frente, assim, né? Essas neurosezinha comum, básica, essas culpinhas que a gente sente no dia a dia, né? O cara estava a quilômetros, então e você chegava perto, você já sacava que era isso, né? Eu falava assim, ainda bem que eu já passei por isso. Já passei por essa fase. Eu tinha uma fala assim, pro Adriano, pra mim, assim, todo mundo, né? E era engraçado festa, porque... A festa que você falou, eu saí por um motivo, eu lembro que fui embora e tal, mas eu lembro que essa festa foi muito, muito legal, porque eu lembro que foi uma coisa assim, a gente tinha assistido o filme sobre o Rambo, e eles tomavam absinto, e o Fernando tinha ido a Portugal, e o Adilson falou, compra absinto, tá? Tem um absinto que é o absinto verdadeiro, sei lá. A Fernanda comprou, a gente fez a festa para tomar o absinto, eu lembro isso. E eu lembro que ele me contou uma história de um cara na casa dele, não sei se ele te contou essa história, era um cara que morava no bairro, que era um cara que era meio da TFP, né, meio católico conservador, assim. E esse cara ia na casa dele... Você já contou ela nos áudios, não? Isso eu contei um dia nas entrevistas? Não, você já contou essa história gravando, Não contei. Não contei. Não? Essa é boa, conta aí. E aí esse cara, ele era um cara conservador e tal, e por um motivo X ele começou na casa do Adilson, porque o Adilson morava com uma mulher que era cega, e o cara quis ajudar a mulher na rua,
E a mulher falou, o Adilson, o cara que mora comigo, manja de Bíblia, de cristianismo, papá, né? E o cara quis conversar com o Adilson. Aí o cara ia lá e o Adilson ficava falando sobre a Bíblia com o cara aquela visão conservadora, né? E aí o Adilson um dia falou assim, eu sou gay, abriu pro cara, assim, o cara ficou meio doido e tal, mas o cara continuou indo, assim, né? O cara continuou indo e aí o Adilson me contou essa história, eu fiquei, legal. Aí nessa festa, não sei se você lembra disso, tocou a campainha, aí eu fui olhar, era um cara que eu nunca, o cara não subiu, o cara ficou lá embaixo. Eu falei, aí pediu pra chamar o Adilson, que tá meio chorando, o cara. Aí o Adilson, o Adilson tava lá brincando, meio já tomado umas já. O Adilson entrou na dele, assim, foi na escada, pediu pro cara subir. O cara subiu. Aí eu vi que o cara ficou conversando com ele de lado, assim, não sei se você lembra, eles ficaram meio num canto conversando. E o cara chorava, o cara tava meio mal, assim. O Adilson conversou com o cara, assim, uns 10 minutos, o cara foi embora, assim, né? Aí o Adilson voltou, assim, sentou do meu lado, falou assim, ele terminou, tava namorando uma travesti e terminou. Sabe quem é esse cara? Aquele cara da Bíblia. O cara assim, aí Não, e o Adilson contando, porque o Adilson é esse cara que fez esse cara que era da TFP, tipo, tá namorando uma travesti e tá mal, porque a mina terminou com ele, e ele ia chorar com o Adilson, né? Não tinha com quem chorar e mas ó, deixa eu tal. ver se é esse o começo da história. O cara começou a atormentar ele lá, e aí ficava falando, porque no Salmo tal, diz não sei o que, não sei o que lá. Começou numa coisa que o Adilson odeia, né? Começou aquela coisa meio teórica. Aí o cara chegou o dia, o Adilson falou, não é esse mesmo cara? É esse cara. Aí eu falei assim, não, Ele não, pode falou, continuar, vamos lá, vamos, continua. Não, tá doendo. Não, vamos continuar a conversa, tal. Aí o cara, não, mas fala pra mim o que aconteceu, o que tá acontecendo. Não, aqui, puta, eu dei o rabo a noite toda, então tá uma dor insuportável, né? Né? foi assim. É Ele isso tinha mesmo. umas saídas, porque é isso, assim, ele conseguia, ele era muito esperto essas saídas geniais para as coisas, né? Às vezes a gente ficava um tempão debatendo, e ele cortava em uma frase, sabe? Falava, mano, vocês E estão ele viajando, não sei o capturava, quê. ele não é que ele capturava, mas ele fazia o cara ver o tamanho da coisa do ridículo e ao mesmo tempo amar ele, porque o cara não deixou de ir lá, o cara não deixou de ser amigo dele, o cara não virou assim inimigo dele, ao contrário, o cara ele abriu o cara de um jeito, sabe assim? E, e, E aí o cara podia continuar mantendo a pose para todo mundo, mas tinha lá um lugar de vazão para uma sexualidade mais genuína, mais aberta, mais feliz, né? Que ele já devia ter ali possivelmente rolando e que vinha travestido de um discurso religioso. Então ele era muito sacado nesse aspecto. E essa coisa da liberdade sexual e a questão sexual era algo muito presente nas conversas, assim, né? Como ele destravava mesmo isso nas pessoas, desmontava esses argumentos muito dados, muito prontos, né? Muito heteronormativos mesmo, né? E é isso, essas conexões, né? O cara tá trazendo um mecanismo religioso, um lugar verborreico, né? Tal, que no final das contas tá ligado com uma pulsão sexual, uma questão sexual super mal resolvida. E as duas coisas estão em conexão, né? Então ele fazia, ele trabalhava em algumas associações que quando a gente olha o que ele fazia, você se sentia meio burro mesmo. Você fala, eu não manjo nada, não sei nada, porque de fato a gente via a coisa acontecer e via o quanto que as pessoas que estavam ali ao redor colhiam de frutos disso, né? E eu lembro ao mesmo tempo que tinha uma dimensão também que ele falava, as pessoas, ao mesmo tempo que você pode mudar, tem uma dimensão que não muda. Então você também vê pessoas que conviveram ali com o Adilson durante muitos anos e que em algum momento a amizade era tão franca, mas que deixou de ter esse lugar da terapêutica adilsoniana, vamos dizer assim. E as pessoas continuaram as mesmas pessoas, com os mesmos problemas. Não é que todo mundo que encontrava ele ali tinha uma solução, ele dava uma solução genial e a pessoa saía nova. Não é mágico desse jeito. Por isso que era bonito, né? Porque ao mesmo tempo que era mágico, em alguns momentos era muito mágico. É uma coisa assim, não, isso não é possível. Né? Mas
e do outro lado era a vida, as pessoas, né? Ele me influenciou muito, mas eu, entendeu? Sou o Fabrício, tenho as minhas questões, né? Então isso é muito foda, assim. Uma coisa que me pega, assim, é que os nossos filhos não vão conhecer ele. Eu queria que o Bernardo, né, tivesse a oportunidade de conhecer alguém como Adilson, porque, de fato, na minha vida até hoje, tem pessoas muito interessantes, pessoas muito boas, pessoas muito sacadas, pessoas mais do nível, intensidade, inteligência, posição de mundo, relação teoria e prática, coerência, enfim, não hipocrisia, não julgamento. Nunca conheci outra pessoa que chegou perto, assim, né, do que o Adilson representava como ser humano, como tudo, né, o conjunto da obra ali dele. Eu não sei, você chegou a conhecer alguém mais ou menos do mesmo estilo? Eu não me recordo, Não, assim. cara, não. Não, assim, não, Né? não, não. E aí, acho que tinha um lugar, assim, também, que eu acho que ele não é a mesma coisa do centro espírita. Só vou falar rapidamente, eu não queria trazer as questões do centro, que eu acho que foram já muito debatidas, né? Que tinha a questão que não era afiliado a nada, né? Você viu o espiritismo aí falando que o Moro era não sei quem, né? Era o Emanuel. Então, você tem um lugar absurdo da religião que o Adilson nunca entrou e nunca deixou entrarem, né? E aí, era um centro vazio, né? Então, me chamava a atenção, assim, como alguém que fala coisas tão bonitas chega aqui e tem 5, 6 pessoas assistindo. Às vezes chegava lá, né? E você olha, quando você olha essas reuniões evangélicas, o cara tem 3, 4 mil pessoas falando, né? Então, eles tinham uma ideia. Eu lembro que tinha muito uma análise que era isso, assim, né? Porque ali, de fato, diziam as coisas incômodas, e as pessoas não querem ouvir as coisas incômodas, né? E as palestras dele lá eram muito, muito Nossa, também de outro lugar, assim. Era um é, negócio que ele tinha começo, meio e fim, ele pegava ali 2 trechos do Evangelho e ia falando sobre a vida, e assim, né, nem era um treco que hoje dá vontade de ficar todo o celularzinho ali, ó, gravando do lado, assim, se tivesse a possibilidade na época de ter feito isso. Que, como eu disse, eu não tenho a capacidade de reproduzir, né? De tão incrível que eram as coisas que ele falava, assim, né? E isso era um Adilson diferente do Adilson de casa, né? Um Adilson que era o cara do centro, todo mundo gostava, né? Que ele tinha Por isso que eu acho que é importante ver esse lado da vida, dos amigos e tal, que acho que era esse lugar, né, que fazia sentido da mas coisa, assim. eu senti que na palestra dele, lá no Centro Espírita, tinha a essência do que ele era, mesmo lá no boteco de madrugada, entendeu? Eu senti, assim, que ele tinha um cuidado para não, né, não ser tão agressivo, mas tinha uma agressividade, tinha uma contundência, tinha uma crítica, né? Eu lembro que, Tinha. assim, eu lembro que fui a Monte Carmelo com ele fez uma palestra lá no centro de lá, assim, que foi um negócio que eu falei, mano, tipo assim, ele falando, comparando uma cidade com a outra, sobre, assim, como você pode, num centro urbano grande, ir para boate, ir para a zona, e ninguém fala da sua vida, e na cidade pequena você não pode, sabe, você apanha do marido, não pode reclamar porque vão falar mal de você, né? Ele fez uma. E não é, ele não falou do vazio, ele falou assim, porque ele encontrou uma pessoa que tinha sofrido violência no processo. E ele foi e falou no centro espírita, não citou o nome de ninguém, mas assim, eu lembro que todo mundo ficou É, meio. E até ele falava: Ó, ninguém me convida mais para ir em nenhum lugar, toda vez que eu vou, eles nunca, é a primeira e última vez que eles chamam. Porque eu sentia isso, tinha esse lugar da profundidade, da beleza, do amor e tal, dessa relação não, mas eles cristã eram, e tal, mas sobretudo. tinha. Mas Ah, acho que eles eram, de certa forma, a palavra não é sombrios, mas ele e o Moacir, que eram as figuras ali do centro, eles tinham uma linha muito nihilista. Assim, não é nihilista a palavra, mas eles eram muito pessimistas, muito carregados. Eram discursos muito carregados, né? Tanto que muita gente
dormia, assim, não conseguia acompanhar. Primeiro era difícil de entender. Né? Eu fui passando a entender ao longo dos anos ali. Era molequinho, o centro eu frequentava desde menininho. Depois que você passa a entender, de conseguir que sua cabeça conseguir raciocinar tudo que está sendo falado, porque ele falava muita coisa, né? Então acho que muitas pessoas não conseguiram entender também, além de não serem tantas, né, que a cabeça escapava porque ele começava a falar de coisas, quando pegava um sentido, você começa a pensar nessa coisa. Então a palestra dele ela atuava em cima das pessoas de várias formas, não era só o verbo em si, tinha toda uma questão ali também. Né, as cadeirinhas, então era um momento que você escuro, que você sentava numa cadeirinha e que você podia ali, sei lá, você se trazia, um momento que você se via um pouco, né, que você se olhava, que você pesava a sua semana, as coisas que você fez, que você deixou de fazer, né, as coisas. Então, vinha para um lugar e aí vinha aquela palestra dele seguida dos passes, né, e a possibilidade, em algum momento, não sei, só para eu descobri que eu não ia mais para tomar passe simples, não. Eu só ia passar no Dr. K. Toda semana eu ia passar no Dr. K. E aí é isso, eu ia lá para ficar passando no Dr. K, que imagina assim, era um cara que teoricamente é um espírito que está incorporado e que conversa com você, em 5 pessoas, e vai falando as coisas contigo, assim. Desse lugar, completamente quase laico, né? Porque tinha uma questão de Cristo, tinha uma questão cristã do amor, etc., mas isso era muito pano de fundo, não era o que estava em jogo, sabe? Em certo sentido, eles eram. Tinham até eu acredito que tinha uma laicidade em todo aquele espiritismo. Em alguns momentos eu achava que os espíritos eles eram mais materialistas, não no sentido da grana, no sentido do materialismo, do que do que espiritualistas, porque tinha uma convocação a viver a vida, né? Tinha uma convocação a de fato mergulhar na existência, não num certo escapismo, né? Tinha um apelo assim, a vida é essa, então viva, foda-se os espíritos, sabe? Se isso não existe, não leva isso em consideração, isso aí você não precisa se preocupar agora, você precisa viver, fazer suas relações, viver nesse mundo que está desse jeito, né? Como sobreviver, como viver nesse mundo que está desse jeito, com as pessoas, né? Como seguir com a vida, é isso que a gente tem que fazer, né? Então, isso era extremamente marcante, e era algo dele também, né? Que acho que as outras pessoas tinham muito uma ideia de que o centro ia, quando o Adilson falecesse e tal, ia mudar a linha, ia mudar o jeitão, porque acho que era natural, né? Não sei se o Moacir continua ainda, não tenho ideia, mas o Moacir ele também trazia um pouco dessa linha, né? Acho que dificilmente aquele centro seria um centro institucional, né? Etc. Mas eu continuei, eu frequentei, trabalhei muito tempo lá, de sábado com o Moacir. Foi mudando, assim, o Moacir mantém essa linha, assim, né? Mas eu fui sentindo que foi acontecendo coisas, assim, que ligadas a esse tempo que a gente está vivendo, né? De Bolsonaro no poder, de gente, sabe? Essa coisa que você falou, de achar que o Moro é um espírito, entendeu? De lançamento de livro falando que a esquerda é do mal, sabe? Então, de certa forma, sim, tem esse lugar, algum, assim, de alguma forma, assim, né? Mas eu acho que ultimamente está fechado por causa da pandemia, está fechado, pelo que eu entendi, eles estão se encontrando virtualmente, assim, mas eu ultimamente, eu tive dificuldade de continuar, assim, né? Não abrir isso para sim. ninguém, tô abrindo aqui, vou deixar isso, né? Assim, eu Mas fico imaginando, se eu tivesse a oportunidade, eu iria algum outro sábado ouvir o Moacir, né? Ser um daqueles 3, 4 pessoas que vão lá ouvi-lo, porque de fato tem uma linha interessante, né? Que é completamente diferente do Adilson, né? Não tem nada, eles eram, inclusive uma coisa interessante que eles não iam se ver, né? Tinha uma coisa de quem falava, né? Era não sei se tem uns ossos do ofício ali, umas coisas do ofício, né? Do palestrante. Então ele tinha você botar, ele é um extremo orador, uma pessoa
né? Ele era poético nos seus sermões, era poesia pura, né? E passível de ser deglutida por qualquer pessoa de qualquer religião, fosse evangélico, fosse do candomblé, fosse judeu, qualquer pessoa que ouvisse, para os cristãos mais fácil, né? Mas qualquer cristão que ouvisse a palestra do Adilson, né, principalmente aquelas que não faziam alusão a nada relacionado ao espiritismo, que muitas vezes eram assim, elas não traziam nada do espiritismo em si, nem né, às vezes ele nem falava de Cristo muito, né, às vezes falava, mas eram verdadeiros manifestos poéticos, né, com uma estética altamente comprometida com a vida, altamente crítica ao mundo, né, avessa a todos os mecanismos de poder, né, e de dominação, e um caminho de liberação, era isso, uma liberação que partia da existência, né, acho que e ele fazia isso de forma coerente. Então, todo mundo que se relaciona com a Adilson, que teve um carinho por ele, né, se sentia especial, porque ele valorizava as pessoas, todas elas, cada uma delas de forma muito especial. Todo mundo se sentia especial. Falava assim, esse cara que é desse jeito, tão esperto, gosta de mim. Então, por que eu não gosto de mim? Entendeu? É uma pergunta que ele já provocava nas pessoas de cara, mas peraí, eu sou essa merda aqui, e esse cara desse jeito aí gosta de mim, então tem alguma coisa errada no que eu tô pensando. Era isso, né? Então é uma coisa de uma grandeza muito prominente, assim, né? Proeminente, muito dada, muito, né? E acho que isso ninguém, da minha vida, acho que ninguém tira isso, né? Importante até ter tido essa conversa contigo para que ele continue vivo e aquecido dentro de mim, né? Que acho que ele não vai a chama dele dentro de mim me motiva, me faz tomar decisões. Acho que tem a influência dele em mim, imagino que muita gente é no nível das decisões, assim, quando tem uma questão muito difícil, eu fico pensando o que o Adilson faria, né? Qual seria a saída do Adilson para isso, né? Para tentar ter um rumo, né? Isso, isso a gente que trabalha com educação, o que é educação, né? O que é quando o cara tem uma importância dessa na vida de alguém, né? Enfim, é um grande querido, queria ter que ele tivesse tido mais tempo. Acompanhei, só para terminando também, lembro das últimas cenas dele antes da morte, que eu acompanhei um pouco no hospital, lidei com papelada, com burocracia, com leva para exame, volta de exame. Lembro no final dele estar delirando assim, de ver coisas, e tentando manter a pose, filha da puta, né? Ele tava ladeira abaixo, né? Então eu lembro de uma situação dele no banheiro, assim, por que esse banheiro tá todo esmerdeado, né? E aí ele, né? E aí ele olhou para mim, viu que eu não tinha visto isso, ele já meio que se policiou, ele era um cara muito, ele estava lutando ali de uma certa forma. Ele também ele não gostava de passar vergonha também. Ele tinha um brio, tinha uma vaidade. Acho que isso é importante lembrar dele também. Ele era vaidoso. Ele era uma figura que gostava de um tchananã também. Gostava de ser paparicado, gostava de ser bajulado também. Também tinha isso, né? E eu lembro de ter ficado bravo com ele porque ele não queria fazer nada, né? Assim, vamos lá, agora a gente precisa levantar ele. E aí eu fui meio bravo num carro que a gente foi. Né, e ele foi me chacoteando, me zoando. Ei, tá bravinho por quê? Não sei o quê. Então foi uma das últimas passagens dele comigo, foi ele tirando sarro. Mas eu bravo, né? O cara tá morrendo, eu tava bravo porque eu não queria fazer as coisas, ele foi tirando sarro de mim, me desmontando ali, né? Pô, pega mais leve, né? Fica de boa aí, não sei o quê. Então, ele me ensinou do começo, né? A questão do Kiwi é muito simbólica, né? Até o final. Eu aprendi com a Adilson do zero até do momento zero até o final, assim. Então, essa é a marca dele. Bonitão. Eu peço para todo mundo, assim, muito obrigado. Assim,
Nossa. Você foi a pessoa que falou que mais eu me vi, sabe, assim? Uhum. Porque eu sou um pouco ruim com as palavras, acho que eu sou um pouco... Eu me permiti isso depois que conheci ele, de não ter que saber explicar as coisas, e eu achei que você conseguiu fazer isso, eu admiro quem consegue fazer isso, né? Até para uma coisa que é tão inexplicável que é essa vivência com ele, assim, que é um pouco isso que você falou, assim, para mim. Eu sempre peço no final para a pessoa falar se fosse a sua relação com ele, ou ele em si, que verbo seria, ou quais verbos, quais ações seriam, porque isso tem me guiado de alguma forma para pensar, né, o trabalho. Um verbo que deu um... Eu acho que eu falaria alguma coisa liberar, né? Talvez um sentido mais do liberar espanhol, uma certa liberação. Ele era um movimento de liberação, liberdade e libertação. Tá bom. Tudo isso, e era o nome do centro, né? Centro Espírita Libertação, É, que ele passou a vida toda. eu Mas é isso, agradeço Caio. muito. Obrigado também, viu, por me fazer relembrar tudo isso, manter viva a chama e sempre acesa. E vou ficar curioso para ver os nossos colegas, né? Cada um com a sua imagem particular aí dessa figura. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado por ter escolhido fazer esse trabalho. Obrigado você. Vou dar